Classe Abraão, a paz do Senhor. Eu sou o presbítero Aluan e nós estamos estudando as lições do quarto trimestre da Escola Bíblica Dominical. Ao longo desse trimestre, nós estamos estudando a terceira epístola de João. O comentarista da lição é o pastor Alex de Melo Cardoso. E ao longo desta semana, nós estamos nos preparando para a lição de número 1, a primeira lição do trimestre, que tem por título: O verdadeiro discípulo anda na verdade. Se você não viu os outros devocionais, nós estamos, durante toda essa semana, nos preparando para essa lição. Será a primeira de 14 lições que eu tenho certeza que serão abençoadas, com muito ensinamento para a edificação da nossa vida e da nossa igreja, em nome de Jesus Cristo. Esse vídeo não é uma pré-aula. Nós estamos fazendo estudo diário da lição que será ministrada no domingo. Esse estudo é orientado pela leitura complementar, que é uma atividade prevista dentro das lições da revista Betel. O texto orientado pela leitura complementar para estudo devocional de hoje está no Evangelho de João, no capítulo 4, no verso 24. Nós vamos ler a partir do verso 21, que diz assim. Verso 19, que diz assim: Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar que se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, crê-me que a hora vem, em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Queridos, ao longo desta semana nós já aprendemos bastante coisa. Nós já fizemos um estudo panorâmico da terceira epístola de João. Nós já estudamos o significado de discípulo e discipulado, tanto no Novo Testamento como no Antigo Testamento. Nós já vimos diversos aspectos do significado da verdade que é encontrado no testemunho de Gaio e de Demétrios. E vimos que essa verdade é representada num dos atributos do próprio Deus, dado a sua fidelidade no cumprimento das suas promessas e da sua própria palavra. Vimos que um verdadeiro discípulo de Cristo precisa andar no caminho da verdade e que isso significa permanecer fiel aos ensinamentos de Cristo e também a fidelidade ao nosso chamado para a salvação. Vimos também que as palavras da verdade precisam permanecer em nossos lábios, declarando palavras de vida a todos aqueles a quem Deus envia até nós. Precisamos ensinar as palavras que são ensinamento de Cristo. Aprendemos que a verdade é a palavra de Deus, a qual é a revelação do próprio Deus. Deus optou por se revelar à sua criação através da sua palavra. Na verdade, Deus ele se revela através da própria criação. Os céus anunciam a glória de Deus. As aves, quando cantam, estão louvando o nome do Senhor. E o desejo de Deus é que, através da sua palavra, nós também sejamos libertos dos nossos pecados e possamos também adorá-lo com a nossa própria vida. Aleluia! Na leitura complementar de hoje, nós vemos um texto muito interessante. Faz-se necessário, para a compreensão desse texto, nós entendermos que, após o reinado de Salomão,
ainda no Antigo Testamento, o reino de Israel ele foi dividido em reino do sul e reino do norte. 10 tribos seguiram a Jeroboão I e 2 tribos formaram o reino de Judá. Dessa maneira, os habitantes, o povo de Deus concentrado no reino do sul, passaram a adorar o Senhor no templo em Jerusalém. No trimestre anterior, nós estudamos bastante sobre o templo, sobre a divisão do reino, né? E sobre o comportamento desses dois povos. De maneira que não é difícil para nós entendermos. Se você não lembra ou não viu esse vídeo, nós temos aí toda a explicação nos livros dos profetas, no estudo dos livros dos profetas menores. Mas nós vemos que no Reino do Norte houve uma grande apostasia, um grande afastamento de Deus. Eles passaram a praticar a idolatria. Jeroboão I, com medo de que aqueles que haviam seguido retornassem a Jerusalém para adorar o Senhor, criou 2 bezerros de ouro e começou a instituir um meio idólatra de adoração. Não bastou que passasse muito tempo para que o povo também começasse a adorar aos deuses pagãos das outras civilizações que estavam ao seu redor. Dessa maneira, ainda que numa apostasia e numa prática idólatra, muitos habitantes do Reino do Norte acreditavam estar adorando ao Deus Yahvé, ao verdadeiro Deus, ainda que na adoração dos altares criados por Jeroboão. No Reino do Sul, a situação também não era muito diferente. Vez ou outra, o próprio rei desviava o povo dos caminhos da palavra do Senhor, levando o povo a uma adoração idólatra. Então havia uma desavença entre judeus e samaritanos quanto qual é a maneira correta de se adorar, ou quem são os verdadeiros adoradores. A pergunta da mulher samaritana foi feita a Jesus exatamente nesse sentido. Quem são os verdadeiros adoradores? Os samaritanos ou os judeus? Jesus, reconhecendo a importância dos judeus na revelação de Deus às diversas nações, ele vai reconhecer a adoração dos judeus. Mas ele declara que haveria um tempo, e esse tempo havia chegado no cumprimento do ministério que estava sobre ele, que os verdadeiros adoradores adorariam o Pai em espírito e em verdade. Agora, a nós, nos resta a compreensão do que é adorar o Pai em espírito e em verdade. Ao longo desta semana, como já foi dito, nós temos nos esmerado, estamos consumindo tempo para compreender o significado da verdade. E nós vemos que todo o significado que nós conhecemos, seja na tradução literal da própria palavra de Deus, ou no conhecimento de um atributo divino, que é a fidelidade de Deus, tudo converge para que aquele que adora a Deus busque dentro de si uma verdade revelada pelo próprio Deus, que leve o homem a se aproximar de Deus em espírito. Queridos, o que Jesus estava falando àquela mulher é que a verdadeira adoração não estava limitado a nenhum aspecto físico, mas o homem precisava despertar dentro dele o próprio Espírito que iria conduzir o homem a uma verdadeira adoração. Dessa maneira, é impossível ser um verdadeiro discípulo se nós não vivermos, andarmos e adorarmos em verdade. Faz-se necessário apontar no texto que nós lemos alguns aspectos, se não vejamos. Primeiro, com relação ao tempo, porque, queridos, a revelação de Deus, ela é progressiva. Deus ele vai se revelando à humanidade de maneira progressiva, de maneira que o conhecimento que nós temos de Deus hoje não é o mesmo que se tinha no Antigo Testamento. Jesus, ele foi a máxima revelação de Deus, porque ele se fez carne e habitou no meio de nós.
Antes de Jesus, não se tinha essa plena revelação do próprio Deus. Então, a palavra de Deus dá a sua revelação de maneira progressiva. Então, Jesus parece situar a mulher num período de tempo, quando ele diz: a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorarei. Mas depois ele também diz: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Jesus parece revelar àquela mulher que agora, diferente de outro tempo, em que Deus manifestava a sua glória no templo, ele passará a revelar a sua glória através do próprio Espírito. De maneira que a adoração ao Senhor não estaria limitado nem ao templo em Jerusalém e nem aos montes a que essa mulher se refere. É interessante que no livro do Gênesis nós vemos que os pais da fé, tanto Abraão como Isaac e Jacó, construíram altares ao Senhor. Provavelmente é desses altares que esta mulher deve se referir. E o Senhor Jesus está dizendo que é chegado o tempo em que a adoração ao Senhor não está mais limitada ao templo que o próprio Deus havia mandado construir e nem ao local de adoração dos pais a que ela se refere, mas através do Espírito, o homem seria conduzido a uma verdadeira adoração ao Senhor. No trimestre passado, logo no finalzinho do trimestre, nós vimos que o povo de Deus estava com uma compreensão equivocada da adoração pelo fato de o templo que eles estavam construindo após o retorno da Babilônia não ser tão majestoso quanto o templo de Salomão. E ainda naquele tempo, Deus dava a evidência que a glória dele seria manifestada de uma maneira ainda maior no futuro. Queridos, é chegado o tempo de uma verdadeira adoração ao Pai, não apenas no templo, mas em espírito e em verdade. Um segundo aspecto é o espaço, porque o Senhor Jesus diz: porque a salvação vem dos judeus, mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Enquanto na antiga aliança a manifestação da glória de Deus era revelada através da adoração no templo que estava especificamente em Jerusalém, agora todos quanto adorarem ao Pai em espírito e em verdade experimentarão a revelação da sua glória. Sabe o que isso quer dizer, queridos? Que agora Deus se revela não somente aos judeus, mas todos quanto buscarem em espírito e em verdade. Deus quer se manifestar através da minha vida e da sua vida. Isso é maravilhoso, porque Jesus Cristo apontava para um tempo que todo aquele que crer nele poderia adorar o Pai em espírito e em verdade. Aleluia, queridos. Que esta verdadeira adoração venha exalar da minha vida e da sua vida no dia de hoje, em nome de Jesus. Que esta palavra traga alegria ao teu dia, traga vida ao teu dia, fortaleça a tua fé em Cristo Jesus. Que Deus te dê uma sexta-feira de bênção e de vitória e que Deus te abençoe.